Oi, seres! Como vocês estão na noite de hoje? E vamos com a nossa parte 2 da live de Roda do Ano Celta ou Roda do Ano das Bruxas. E mais uma vez eu convidei a Nath, do perfil Coisas Cósmicas, para falar com a gente sobre os 4 sabás que ficaram de fora da primeira parte. Então, né, como vocês sabem, para quem assistiu a primeira parte, a gente não conseguiu parar de falar porque é um assunto muito extenso e a gente resumiu cada sabá. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer isso novamente. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte 3, uma parte 4 para dar mais uma aprofundada, mas faremos o possível para entregar um conteúdo de qualidade. Esperando aqui a Nath chegar. Olá, Jordão, tudo bem? Vamos ver aqui. Nath chegou, vão chegando. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, deixem aqui no chat ou na caixinha de pergunta, tanto faz. E aí, durante foi indo, a gente vai respondendo, né? E mais uma vez, a gente não vai poder fazer tiragem de tarô hoje, porque o assunto é muito extenso, não daria tempo, então fica para a próxima. Eu quero marcar uma próxima também para tiragem, de repente com um convidado também. Vou chamar a Nath aqui. Esperaram, aguardaram. Olá! Hoje eu até preparei um fundinho menos estranho. Da outra vez apareceu só minha máquina de costura. Sim, mas faz parte do cenário, né? Uma bruxa costureira, não é mesmo? Mas eu quero um filtro também. Vou botar um filtro Eu tô engraçado. sem filtro. Ó. Esse nariz aqui vermelho é o frio. Não é filtro. Mas é que eu tô sem maquiagem, né? Eu também, só passei um lápis de olho aqui. Essas. Eu não preciso. Isso aí tá ótimo. Acho que até o final da live eu não consigo nem te olhar. Ai, meu Deus, só a gente mesmo. Esse aí dá pra usar no Festival de Beltane. Eu não sei o que o Instagram faz aqui. Olha e ele não... Oiê! Eu adoro o acenar. Eu nem sei como é que usa isso. Usa o quê? Esse acenar. Acho que só eu posso, porque eu sou a host. Não, mas quando eu faço live, eu não sei. Tá. Daí. Das tecnologias. Vamos começar? Vamos começar! Então, né, eu tava falando aqui que o assunto é muito extenso, a gente não conseguiu, né, aprofundar na primeira parte, porque é muita coisa e a gente está resumindo, né, dando só um parâmetro geral, né, do que é cada festival e como é que a gente pode incorporar isso no nosso cotidiano, né, no nosso... Como é que é? A nossa vida na cidade. Da selva de pedras. A gente parou... A gente ia começar ia começar agora Beltane, né? Em Beltane, né? Então tá. Beltane é em 31 de outubro, que seria, enquanto no hemisfério norte eles estão comemorando lá o Halloween, o Samhain, né? O Ano Novo. Aqui pra gente é o Beltane. Isso. Então, Beltane é o famoso casamento sagrado entre a deusa e o deus. Então, em Ostara, a deusa estava lá, donzela, caçadora, né, indo atrás dos projetos dela, botando as ideias dela fora, exatamente. Em Beltane, a deusa quer casar e ter filhos. Quem nunca? Às vezes dá umas loucuras, assim. Imagina se a deusa tem, imagina os humanos. Né? Beltane, então, é a comemoração das fogueiras, né? É o Festival das Fogueiras. Isso aí. Beltane, o nome teria origem nas fogueiras do deus Bel. Mas, na verdade, esse festival ele foi comemorado em diversas culturas com nomes diferentes, Sim. o Midsommar, coisas assim.
Meu gato tá, pra variar, já tá incomodando aqui, mas enfim. Fazendo a sua parte, não é mesmo? Né, fazendo essa parte de gato, né? Então, a gente tem que pensar no Beltane como um festival de paixão, de calor, de fogo. Tá? Não é um festival fertilidade, todas essas coisas, de fecundidade. É um festival fecundo, né? O elemento principal vai ser o fogo, tá? Então, pensa em tudo que envolve o fogo, a cor, o calor, então os alimentos, as cores, tudo vai envolver isso, o fogo. Para quem é meio assim da nossa geração que assistiu aquele filme Brumas de Avalon, né? Então em Brumas de Avalon aparece, né, o Festival do Fogo, Pular fogueira. A sacerdotisa escolhida, o rapaz escolhido para fazer aquela encenação do casamento sagrado da deusa e do deus. É essa vibe aí, gente. Então, assim, bem festivo. Como eu diria, né, uma maneira prática de colocar essa energia na sua vida, né? 3 dias antes de Beltane, né? Então, ali no finalzinho de Ostara, você pode pegar uma vela grande, e consagra ela, enfim, intenciona ela para ela ancorar essa energia, né, de fogo, de amor, de paixão. Então, por exemplo, quem tem um relacionamento pode pedir para esse relacionamento se manter aquecido, né, para manter a paixão entre o casal. Quem de repente está sozinho e quer encontrar alguém pode pedir isso. Quem não quer encontrar alguém também tá ótimo, pode amor pedir próprio. É amor próprio, outros tipos de abundância, né, outros tipos de fogo. Porque o fogo, ele alimenta a nossa vontade, nosso desejo, nosso impulso, né, de fazer as coisas acontecerem. Exato, e na vida cotidiana, nossos projetos, né, nossas tarefas diárias, nosso trabalho, inclusive, né, colocar energia para que ela seja fértil, né, que dê frutos. Então, pode pegar essa vela, intenciona isso, acende ela, e daí todos os dias até o final do sabá, você acende essa vela, se conecta com aquele fogo, faz os seus pedidos, faz os seus agradecimentos e pode abafar a vela, né, para apagar ela. No dia seguinte você faz isso. Você pode usar qualquer vela que tiver, pode ser aquelas velas aromáticas, o importante é que ela seja uma vela normal. Pode ser branca, né? Mas o mais legal é usar as cores do sabá. Então, vermelho, não, só não usa preto. Verde. As cores do sabá. Vermelho, verde, coisas assim, né? Essas cores. Então, acende essa vela todos os dias e, como eu estava falando, o importante é ela ser um pouquinho maior do que uma vela normal, porque ela tem que durar, né? Até o final do sabá. Então vai fazendo isso para ancorar essa energia. Em casa, o que se pode fazer? Usar elementos vermelhos, usar elementos verdes, porque o Deus está em sua forma verde, em Beltane, né? Ele já é jovem, ele é maduro, ele está pronto para o casamento sagrado. Então, plantas ou mesmo objetos, né? Ai, não tenho planta em casa, não sou boa com planta. Coloca imagens, figuras, formas, coloca objetos verdes, não precisa sair comprando. Pega coisas que você já tem em casa. Sim. Uma cortina, uma manta, joga ali por cima do sofá, coisas assim, entendeu? Cria essa atmosfera. Então é uma atmosfera quente, de calor, de vida, de vibração, né? De fecundidade mesmo, né? Então eu acho que para Beltane seria... Não lembro se a gente falou, mas lembrando, então, é dia 31 de outubro aqui. Exatamente. No hemisfério norte, né? O pico da primavera, digamos assim, né?
E pular fogueira. Lembra muito São João. As festividades, pena que não é na mesma data. Não é na mesma data. Se a gente for pensar, né, Beltane é o sabá inverso do Soen, né? É o verso do Soen. Então, enquanto Soen está morrendo, Beltane é a fecundidade, é justamente o nascer, né? O renascer. Depois vem Lita, que daí é o solstício de verão, né? E para dar uma ideia do que é a vibe de Lita, para quem conhece Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né? Que tem as fadas, o povo das fadas, aquela coisa toda, é exatamente essa vibe aí de Lita. Então, quem gosta de trabalhar com elementais, pode trabalhar com elementais. Quem gosta de trabalhar com cristais, para imantar cristais, para fazer água solarizada. Sim, água solarizada. Então, tem essa coisa Girassol. do calor. Essa coisa do calor. Uma coisa que me lembra muito essa época é cheiro de flor de laranjeira, de dama da noite. Frescura. Exatamente. Cítrico. Esse cheiro fresco da noite, assim, essa coisa tá quente e tem aquela fragrância no ar. Cheiro de renovação, de vitalidade. Exatamente. Até eu comentei, né, no início hoje da manhã, qual seria o meu sabá preferido, porque eu gosto de todos, não tem como não gostar, mas Lita, certamente para mim, é onde eu renasço. Não é em Beltane, é em Lita, justamente. Ele é de muita luz. Muita, quando tu tá já... Porque aqui é em dezembro, né, começando aí. 21 de dezembro, mais ou menos, perto do Natal, que é quando o ano tá acabando, a gente já tá meio capenga já e precisa dar aquele up. Aquele gás. Lita Então, assim, para preparar sua casa, enfim, o seu ser, né, para essa coisa do verão, do calor, pode ir colocando elementos amarelos, dourados, cor de laranja, vermelho em casa, até o azul, né? Todas essas cores que remetem ao fogo, que remetem à luz. Eu gosto muito de usar o azul claro, o azul celeste. Claro. Eu acho que é uma cor que traz muita vida, traz assim um sopro, né, para esse momento. Então, tudo que for assim, amarelo, vibrante, cítrico, que tiver um cheiro doce. Não tem laranjeira perto da minha casa, não tem essas flores. Pega uma flor, coloca na sua casa. Não tenho onde conseguir flor. Spray, chuchu. Spray, óleo essencial. O próprio perfume, dependendo, né? Exatamente, né? Se você é uma pessoa que usa perfumes florais, borrifa esse perfume em você, borrifa na sua roupa, coisas assim. Tem aquele truquezinho de misturar um pouco de perfume com algum tipo de álcool, tipo álcool de cereais ou vodka. Eu acho que até vodka é melhor do que... Pega mais, né? Fixa. Pega mais e é mais fácil de conseguir também, né? Qualquer botequinho você vai encontrar. Então, mistura, né? Faz uma misturinha e borrifa. Pode borrifar na roupa de cama, por exemplo, nos móveis, enfim. É trazer essa vibração mesmo da luz, do calor, da renovação, das coisas vibrantes, né, do sair para fora. As comidas vão ser essas assim também, frutos da estação, sucos frescos, sucos misturando hortelã, é uma delícia de fazer porque traz justamente essa coisa do frescor, e a hortelã é uma erva de muita renovação, né? Ela traz essa limpeza, ela traz essa renovação. É uma erva muito gostosa e muito fácil de encontrar. Sim. E até mesmo quem não tem mão para plantar, gente, coisas, e quer ter uma plantinha, planta uma hortelã num vaso. Ela vai barbada. Cresce muito rápido. Né? Muito rápido. E assim, qualquer
pedacinho de hortelã que você plantou na terra, aquilo ali E vai aquele se espalhar. cheirinho, tu abrir a janela, ou enfim, onde tu for, né, chegar, fica aquele cheirinho. Sim. E eu E vai gosto ter muito aquela. de usar, inclusive, tudo que eu fizer, que eu faço em lita, eu gosto de fazer os sprayzinhos. Uhum. Quando eu tô me sentindo mal, me sentindo mais pra baixo, não interessa no inverno, se é no outono, às Uhum. vezes, né, fica bom, Sim, sim, sim. não estraga. Fico Uhum. passando na minha casa toda, assim, Exatamente. Então, de repente, pode fazer uma água solarizada, também. ou, né, ou então pega a água solarizada, coloca ali uns pedacinhos de frutas cítricas, limão, laranja, por exemplo, que são coisas muito frescas e Uhum. da época, né? Mistura ali, depois pega essa misturinha, mistura um pouco de vodka, balança, deixa num lugar escurinho, e você pode ir usando ao longo do ano. Perfeito. É um elixir de lita, um sprayzinho de lita, para de repente dar aquela vibe mais baixa, mais down, em Soen, dá uma sprayadinha no seu É, sprayzinho de lita. energia masculina também, né? Dá aquele Uhum. equilibrada, da força, do poder pessoal, né? Da vitalidade Sim. de ir à frente. Dá para colocar cristalzinho, Citrino. citrino, né? Essas coisas todas aí dá para usar. Então pensa em luz, em vibração, em coisas gostosas, né? E mais uma vez, né? Simbolismos, né? Eu não tenho como. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho como ter girassol. E é uma das plantas que eu mais gosto, assim, Eu também, é minha preferidas. flor favorita. Mas não pega sol, não pega sol no meu apartamento. Então, eu não posso ter não posso criar girassol. Eu Uhum, vou usar cristais, eu vou usar os óleos, né, os sprays como uhum. símbolo. É justamente isso, é adaptar da forma que a gente pode. Então, perfeitas dicas. Sim, exatamente. Então, só que, como a gente falou lá na primeira live, a roda do ano, ela lembra a gente que tudo é um ciclo, né? E as coisas, elas não são tão fechadinhas, né? Não é que nem a astrologia, assim, que tem o horário tal, entra tal signo, passou daquele Sim, horário e puf, tudo muito já é o outro certinho. signo, né? Tudo muito assim, né? Em caixinhas, tudo muito certinho, né? Os sabás, eles meio que se fundem em determinado momento, né? Aquela Sim. energia, ela vai diminuindo, ela vai se misturando com a outra energia. Então, por isso até que eu digo, começa a sua celebração. De repente, se você não vai fazer uma celebração no sabá, né? Você pode fazer essa, como eu disse, começar a ancorar essa energia 3 dias antes. Que Uhum. vai te ajudar a ancorar essa energia na tua casa, na tua aura, no teu ser, e fazer com que essa energia entre de maneira mais sutil para você, né? E sutil não quer dizer que tenha menos poder. Sutil só quer dizer que não vai dar um baque tão grande do tipo, meu Deus, chegou Soen e Sim. quero morrer. Coisas assim, né? Vão achar que a pessoa tá bipolar, né? Sim. Cada metade do ano ela tá down, Às metade do vezes ano ela tá é. feliz, né? Às vezes é também, né? Mas Deixa. enfim. Deixa quieto. Não, e é muito pessoal, né, a celebração. Então, conforme. E é aquilo, né? Conhecimento é poder. A gente precisa, antes, né, de entender, né, tudo que significa isso, para que a gente consiga, de fato, incorporar nas nossas questões pessoais. Então, vai muito do que você acha que é correto celebrar. Às vezes eu tô aqui, tô só meditando, acho uma Uhum, meditação que tem a ver com o que eu tô precisando naquele momento, daquele uhum, sabá, e vou dormir. Acendo uma uhum. vela, peço pelos meus guias, que é o que eu acredito, conforme as minhas crenças, e é isso, assim, não faço Sim. celebrações com comida, outras eu já faço, dependendo do meu humor, do que eu tô precisando, e é isso. Sim, Assim, eu acho neura. que assim, quando se
se está dentro de um sistema, né, normalmente a gente segue aquele sistema. Porque é o jeito que a gente aprendeu e é o que a gente cultua. Isso. Seria que nem uma religião, né? Dentro das religiões existem seus rituais que as pessoas fazem. Quando a gente quer lidar com essas energias da natureza sem necessariamente entrar num sistema, né, eu acho totalmente válido justamente o sentir, né? Tem gente que diz assim, a magia tá nos detalhes. Eu concordo e não concordo, porque eu acho que é totalmente possível utilizar essa energia no seu dia a dia, na sua vida, incorporar na sua vida essas energias e utilizar elas a seu favor, sem necessariamente ter que seguir um sistema, ser magista. É diferente de fazer feitiço, tá, gente? Eu não tô dizendo sai por aí fazer feitiço, isso aí é outra coisa. Eu tô dizendo se Sim, harmonizar com essas energias que é que a gente está falando aqui do sabá e claro. tal. Se harmonizar com essa energia do sabá, eu acho que é uma coisa, é uma, digamos, uma das magias mais seguras que tem, Com certeza. né? Porque é algo que você traz para si, para o seu autoconhecimento. Então, até por isso que eu trago muito essa coisa da imagética, né? Imagina como você se sente no verão, né? É aquela energia ali, aquela energia gostosa, do frescor, da renovação, da alegria. Ok, daí, né, o que Lita nos traz? Ela nos traz essa coisa da vida, é lindo, tudo é brilhante, é iluminado, é luminoso, mas tudo também começa a escurecer, né? Sim. E daí vem Lamas, né? Lamas, como algumas pessoas É, pronunciam, que é em 2 de fevereiro, né? Entre 1 e 2 de fevereiro ali. Lamas, também chamado de Lugnasa, né? Seria a celebração do deus Lu, e é a primeira colheita. Por que a gente chama da primeira colheita, né? Porque ali passou Ostara, passou Beltane, passou Lita, agora a gente colhe. agora vamos colher. Né? Em Lamaz a gente colhe o que a gente plantou, né? O que a gente vem plantando ao longo do ano. Então, é a hora do grão transformado. É hora da verdade. É a hora da verdade. É a hora de pegar aquilo ali que você está colhendo, né? Pegar aquelas coisas que você plantou ao longo dessa roda e transformar. E aí é por isso que a gente usa a simbologia do pão, Isso, né? trigo. Porque é isso, o pão é o quê? É o grão de trigo que era lá uma sementinha, virou uma planta, foi colhido, virou farinha, para depois passar pela alquimia toda de virar um pão, né? Então, a farinha, inclusive, é um ingrediente poderoso para quando você, por exemplo, quer transformar algo, quer fazer uma magia de limpeza, de transmutar uma energia, tirar uma energia pesada da casa, pegar um Nunca punhado de usei. farinha e assoprar da porta para fora, soltar no vento. Boa. Porque a farinha ela traz essa energia do grão que já morreu, entre aspas, e se transformou em uma outra coisa. Né? Essa alquimia da transformação. Good to know. Então, então assim, tem essa simbologia do pão, as cores vão ser todas ao redor disso. É para pensar na vibe, então, pensa na vibe casa de vó, tá? Agora você vai transformar a Muito. sua casa, começar a transformar a sua casa na casa de vó. Não, e Assim. foi lá mais que eu aprendi a fazer pão. Inclusive. Pois é, então, viu? Então, assim, os cheiros, o que são os cheiros de casa de vó? Cheiro Baunilha, né? quentinho. Cravo, canela, são esses cheiros gostosos, assim, de bolo. Então, usar toda essa simbologia dos bolos, dos pães, dos biscoitos, dessas coisas que se Delícia. transformam, essas coisas gostosas. De novo, o cheiro da baunilha, eu acho que Ah, baunilha, canela, são essas especiarias, assim,
que tem esse cheiro gostoso, Muito. que traz essa memória afetiva, né? E mesmo para quem não tem essa memória afetiva, eu, por exemplo, tive muito pouco com as minhas avós, né? Porque Não tive nada. só uma, só uma delas estava viva quando, aliás, duas estavam vivas quando eu nasci, mas uma delas logo faleceu, meu Uhum. avô depois logo faleceu também. Então eu só tive uma Pouco avó, contato. exatamente, e com pouco contato aqui. Mas mesmo assim, a gente sabe que no nosso imaginário, a avó é isso, Sim. né? A anciã é isso, né? A anciã é aquela que Acolhimento. acolhe. Uhum, é o acolhimento. É eu aqui com o meu chale, quentinho, porque tá frio, Tá bem né? Isso frio. aqui isso aqui é a anciã. Então, em Lamaze a gente vai trabalhar isso, né? Essa questão do eu estou colhendo é a primeira colheita, é fartura, é comida, pensa naquela mesa cheia, né? Pensa naquelas Farto. famílias grandes. E família não estou dizendo que precisa ser pai, mãe, filhinho, tio, avó, não, gente. Família De pode ser sangue, né? você e seus amigos, você e seus bichinhos, sabe? Qualquer coisa assim que te faça sentir abundante. É trazer essa energia da abundância para dentro de casa. Então, assim, as cores vão ser essas cores aí, cores do trigo, do pão. Então, tons Nudes. pastéis naturais, assim, esses tons pastéis naturais, sabe? Então, um rosinha, creme, ou de repente Uhum. até um marrom, né? Essas coisas assim. A simbologia do trigo é muito forte. Então, grãos de trigo. Colocar essas coisas na casa, esses sprays com cheiros de especiarias, essas coisas assim, já vai trazendo essa energia de abundância, de fartura. Fazer o potinho de grãos, né? Uhum. Uma bonequinha de grãos, ou um saquinho de grãos, ou um vidro com grãos diferentes, né? Vai intercalando os grãos. Sim. Tem gente que usa a simbologia do 7, né? 7 grãos. Tem gente que usa grãos específicos da sua região, né? Então, se a minha região é conhecida por plantar trigo ou por arroz, enfim, vou usar aquele grão. Usa o que tiver. Amuletos, Tá? né? Pode levar consigo durante o ano. Sim, sim, exatamente. Então, assim, os vidros ou a bonequinha, você pode deixar na sua cozinha, deixa ali exposto, deixa no armário onde fica a sua comida. É Uhum. um amuleto de fartura, tá? É um momento de assim, não pensar no que falta, pensar no que tem, tá? Não é um momento de ficar de mesquinhez, assim, digamos, Sim. tá? Assim, você vai usar o que você tem e vai ser grato por aquilo que você tem para criar o melhor que você puder naquele momento, É um tá? pensamento Então, assim, abundante, né? exatamente. Então, assim, ai, nossa, eu só tenho um pouquinho de farinha para fazer um biscoitinho. Faz. Com todo Uso o o que teu tem. coração. Com todo o teu coração faz aquele biscoitinho. Ai, eu não sei cozinhar. Faz do jeito que der, sabe? Exatamente. Faz do jeito que der. Assim, que é aquela coisa. Eu tenho um biscoitinho muito fácil que eu faço, que é literalmente farinha com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água, mistura, faz uma massinha assim, ó. Uhum. Pode fazer Coisa mais até em cima simples. do fogão ou põe no forno. Come quentinho aquilo. Se você tiver alguém na sua casa, alguém com quem você queira dividir, você pode Vizinho. dividir aquilo com alguém. Coloca suas intenções, vizinho. Eu acho que essa misturinha, assim, esse biscoitinho, ele é seguro para os bichos, porque você não precisa colocar muito açúcar Ah, nem muito sim. sal. Então pode dar um pedacinho para os seus bichinhos, também dividir com eles, porque afinal de contas eles, né, estão passando estão vivendo isso com a gente, esse ciclo Sim, com a gente, que a dividindo, gente né, esse também momento. tem. Então a gente tem muito que agradecer a eles nesses momentos também, né? É, e Eu quando acho for comer, pensar que aquele é o melhor biscoito que já comeu na vida. exatamente, exatamente porque é o que você tem, é o que você colheu, o que você tem naquele momento,
sabendo que Exato. você sempre pode colher mais. Você pode colher mais, né? Então você vai plantando. A moral toda da roda do ano é isso, né? Sim. É saber que o que você planta, você colhe, né? Ah, esse ano a minha colheita tá meio fraquinha. Então você vai plantar melhor pro próximo ano, né? É Exatamente. basicamente isso. Porque não tem que ficar chorando pela plantação passada, né? E a Porque você tem que mensagem de plantar. Lamarck é justamente essa, né? Quem planta, colhe. Exatamente, quem planta, Literalmente. colhe. Ah, de repente a plantação não está sendo como, a colheita não está sendo como você quer. Ótimo, porque assim você consegue pensar que eu plantei no passado, que agora eu não quero mais plantar, ou o que eu quero plantar para colher lá no próximo Exatamente. Lamaz, né? Então tudo é um ensinamento, tudo é um ensinamento de um ciclo, né? Os ciclos sempre vão se fechar. Saindo de Sempre. Lamaz para Mabon, que é a Mabel. segunda colheita, que acontece em 21 de março. Isso. E é a segunda colheita, então ela tá um pouquinho menos abundante do que Lamaz, mas ela traz um ensinamento do quê? Guardar para o inverno, Exato. né? Então, assim, Mabon traz aquela vibração, assim, compota. Eu só penso nisso. Compotas. Vai fazendo as compotinhas aí, vai guardando. Uma Exatamente. hora tu vai precisar. Exa exatamente, porque você vai guardar, você colheu, né? E você vai preservar aquilo para os momentos em que você sabe que você não vai ter aquilo, né? Porque a gente tem que também lembrar que a roda do ano, né? Como a gente a comemora, a celebra, né? Ela vem da mitologia celta. Isso. Lá fazia frio, né? Na Europa, as várias regiões de onde os celtas vieram, fazia frio, né? Nevava. Muito Então, frio. isso. Então, uma boa parte do ano, eles não tinham como plantar e colher, Uhum. né? Porque na neve a semente não vinga, né? Sim. Então, o que acontecia? Mabon vinha naquele período em que você tinha que se preparar para o inverno. E daí é que a gente começa a se recolher para Samhain, né? A gente vai celebrar com o quê? A gente vai celebrar justo com essa imagem do outono, Uhum. né? Tudo que é outonal. Então, cores de outono, vermelho escuro, cores laranja. Quem tem, de repente, plátano perto, né? É uma folha linda Hum, de se colher nas várias colorações que ela ganha, né? Lindo. Que as folhas do plátano ganham ao longo do outono. Faz, de repente, um bowl, pega um potinho, né? Que você tem em casa, coloca as folhas ali, cones, pinhas, todas essas coisas, frutas da estação, normalmente a gente associa muito a maçã, Uhum. né? Então, uma maçãzinha. O que você pode fazer? Você pode pegar aquela maçã, comer ela e guardar sementes Uhum. para você plantar lá na próxima estação, quando cessar o frio, você planta essa semente. Então você come essa maçã, guarda as sementes, come a maçã intencionando, né, o que você quer plantar, e essas sementes você guarda. Boa. Essas sementes elas são para te lembrar do que você quer plantar para colher, né? Do que você vai colher lá no próximo lamar, lá quando a roda já estiver quase lá no fim de novo. Sim. Então, é um período de agradecimento também, né? A gente colheu, ok, obrigada. A gente colheu lições, a gente colheu coisas boas, a gente colheu, de repente, coisas não tão boas, e a gente vai preparar os nossos ajustes
para aquele período de Samhain, né? Antes de Samhain. E daí, acho que em Maybon a gente já encerrou, né? Encerramos Porque a roda. a gente começou lá na primeira parte, né? Sim. Não sei o que mais a gente pode falar sobre isso. Eu acho que assim, como tu falou, foi muito bem dito, inclusive, né? Essas celebrações são um sistema, né? O sistema que, teoricamente, quem segue a tradição segue, né, certinho, usando as cores, usando todas as correspondências, né, de cada sabá. Mas lembrando que, até pela questão do que a gente está vivenciando, né, pandemia, quarentena, a gente acaba tendo que adaptar tudo, não só isso, tudo na nossa vida. Sim. Então, sair um pouco da caixa também, usar a criatividade, né, justamente para fazer o seu próprio sabá, né? Claro, sempre seguindo o conhecimento, a linha, né, base do que é a roda do ano, o que é cada sabá, a teoria, e fazer sua própria festival. Uhum. Em Lamaz, esse ano que eu comemorei com a Alane, porque a gente fez um Uhum. serviço mágico e foi bem Uhum. em Lamaz. E aí foi legal porque há muito tempo eu não vi um ser humano nesse sentido de comemorar coisas. Então foi muito legal, mas foi realmente uma exceção. O que não é para todo mundo, né? Que tem muita gente que mora sozinho, ou a família não Uhum. gosta, não curte. Mas é tentar, então, meditar sobre cada situação, cada vivência, né? E trazer para si, né? Lições, grandes lições do que fazer em cada sabá e passar por cada ciclo, né? Com aquele entendimento. Um Sim. eremita. No meu entendimento, se harmonizar com os sabás, para se harmonizar com os sabás, tem que fazer sentido para você. Exato. Qualquer ritual, qualquer rito tem que fazer sentido. Ou seja, se eu vou lá fazer um ritual que me ensinaram, mas nada daquilo faz sentido para mim, o que é que eu estou colocando naquilo ali, né? Exatamente. Então, por isso até existem as rodas mistas, existe quem segue a roda do norte, como a gente falou, né, na primeira parte das lives. Tem que fazer sentido. Para algumas pessoas faz mais sentido seguir a roda do norte do que a roda do sul, pela questão da egrégora e tudo mais, da tradição. Então, ok, dá certo, funciona. Tem gente que segue uma roda mista, porque quer aproveitar essas duas questões das egrégoras. Tudo bem. Perfeito também, porque para eles faz sentido isso. Eu gosto de seguir a roda do sul, porque para mim é isso que faz sentido, né? E também, assim, às vezes vão ter elementos que aparecem que não são típicos daqui, por exemplo, É. né? Então, assim, por que não usar, por exemplo, pinhão numa Muito celebração, bom. né? Que é algo muito típico daqui, né? Exatamente. Eu não tenho como fazer uma grande festa, uma grande celebração, uma roda de chimarrão. Claro que agora, né, na pandemia, chimarrão nem pensar. Compartilhar roda de chimarrão nem pensar, gente, Pior tá? Que coisa. horror. Não faço. Mas, né, numa situação Um dia normal, normal. fora da pandemia, uma roda de chimarrão é um tal lindíssimo. Lindíssimo, E assim, né? é um festival pagão. Vamos lembrar Uhum, que a gente está em uma outra época, né? uhum, Não exatamente, faz né? sentido muitas coisas que a gente não faz parte da nossa vivência do século Uhum. XXI. Sim, exatamente. E até muitos.
das celebrações pagãs hoje em dia, ou dos caminhos pagãos, eles fazem essa mistura, né? Digamos, essa transferência, né? Entre as coisas europeias, por exemplo, e o xamanismo, entre aspas, né? Latino, Sim. amazônico, porque essas coisas fazem sentido pra gente, né? Ou deveriam fazer, pelo menos, né? Sim. Mas se a gente começar a cultuar essas coisas, a relembrar essas coisas, a gente pode trazer pedaços dessa natureza em que a gente vive, né? Desse momento em que a gente É isso que eu ia vive, falar. que vai fazer sentido pro que a gente está vivendo, Trazer de volta, né? né? Uhum, exatamente. Às vezes a gente se perde um pouco nessa questão, talvez até diria da fetichização do paganismo, né? Porque traz uma questão de fantasia, de saudosismo, né? De saudosismo de uma época que a gente nunca viveu, né? Ou que talvez Nunca tenhamos viveu. vivido em outras vidas, Que eu né? não Para quem lembro. acredita em reencarnação, enfim. É. Mas a gente tem que pensar também que apesar de tudo isso ser muito maravilhoso, e é muito E é. gostoso, é maravilhoso estar numa roda, num círculo, com fogueira, e você usando um vestidão, Gatilhos! né? Né? Você se sente muito bem, é muito gostoso. Mas a gente tem que pensar também no lado prático da questão, né? Do Nem todo mundo vai ter possível. um círculo, nem todo mundo vai ter como fazer uma fogueira. Tem gente que não tem nem como ter um caldeirão em casa. Seja porque, por questões financeiras, porque um caldeirão não é barato, seja por questões familiares, tem gente que é de família cristã, evangélica, enfim, de outras Sim, tem de religiões, tudo. que, né, Deus ele tem um caldeirão em casa. Tem Do gente que mora diabo. em apartamento e não tem como acender o caldeirão, né? Vai fazer um fumacê, vão chamar os bombeiros, né? Exatamente. Mas isso não diminui. Eu acho que de maneira nenhuma diminui a fé e a prática, tá? Eu vou ser bem sincera e até um pouco polêmica quando eu disser que tem gente que defende sim que as coisas devem ser feitas da maneira como são feitas há 300, 500, 1000 anos. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode sim ter uma bruxaria moderna, que é muito bonita e que vai se utilizar sim dos conhecimentos que vieram da nossa ancestralidade, que a gente tem que honrar isso. Sim, essas coisas vêm de muito tempo, vêm de muito antes da gente, mas esses são os tempos que a gente vive. Trabalhar com a verdade, né? Uhum, exatamente, né? Honrar Porque, tudo por que. exemplo, não adianta eu querer curar lá um câncer com magia e com ervas, né? E não ir no médico. Não estou Exatamente. falando contra benzedeiras ou coisas assim, muito pelo contrário, uso demais ervas. Minha avó era benzedeira, né? Uma das Sim. minhas avós era benzedeira, a outra avó era mãe de santo. Então, honro demais, demais esses conhecimentos sagrados. Estão aí para ser utilizados, né? Isso, mas não adianta negar que existe tecnologia, que existe medicina, que existe ciência. E é por causa dessa tecnologia que a gente hoje aprende tanto sobre celebrações, bruxaria, magia, né? Então imagina se a primeira pessoa lá que pintou uma historinha nas cavernas lá com ocre não tivesse feito isso, né? Certamente. Então tudo é um ciclo, gente. Aí os ciclos se fecham. E eles recomeçam, às vezes, de outra maneira, né? Essa é a lição da roda do ano. Então, a gente vai reiniciar essa roda, Já assim, caiu. com o que a gente tiver de melhor nesse momento, né? Com Exatamente. responsabilidade. Exato. Eu concordo demais, eu sou até suspeita em falar,
Eu sou a maior defensora das adaptações na magia, na espiritualidade, porque quando tu tá trabalhando com a verdade, com a tua verdade e com o conhecimento, que de nada adianta, né, retomando, de nada adianta celebrar algo que não faz sentido para ti, que tu não tem conhecimento sobre aquilo. É que nem a live passada, né, um exemplo mais fresco na minha mente, ali a lua, superlua, a iluminação de Buda. Muito legal na teoria, mas e aí? Você sabe realmente o que significa isso? Você sabe utilizar simbolicamente? Você sabe que isso não é algo de fato, né, usar a metáfora para tu incorporar isso no teu dia a dia? Se tu não sabe, se não tem conhecimento, tudo certo. Então, a gente pode adquirir o conhecimento e ir atrás disso, porque de nada adianta. As nossas crenças são feitas com base no conhecimento e também no bom senso, né, gente? E na vivência. E na Eu acho que vivência. a vivência é importante, né? Sempre. Então, experimentar é importante. E estudar é importante, mas experimentar também é importante e encontrar o que faz sentido para você. Como em qualquer ofício, né? A gente precisa aprender e praticar. Ofício. Eu defendo muito que nos caminhos esotéricos, holísticos, a gente trabalhe com autoconhecimento, com um autorrespeito muito grande. Porque só dessa maneira a gente vai conseguir respeitar o outro, conhecer o outro. Então, a gente tem que ter uma alta responsabilidade com o que a gente faz, com o que a gente diz, com o que a gente coloca para fora, né? Porque trabalhar magia ou trabalhar caminhos esotéricos diferentes é muito isso, né? A gente tá toda hora tirando coisas para fora, né? Tirando muito duro. Para fora, né? Exatamente, né? Tem aqueles memes todos, né? Quem não tá. E as crenças, as descrenças, uma hora tu transita por uma teoria que te faz sentido, em outro momento não faz tanto sentido assim, e tudo bem, e depois tu volta para ela, e assim por diante. É um aprendizado até o fim da vida. É constante, é constante. É por isso que eu acho até engraçado como é que é a formação completa em bruxaria. Quantas vidas leva esse curso, gente? Nossa, vamos formar bruxa! Quantas encarnações vai levar esse curso, meu pai? Umas 3, mais ou menos, mais uma iluminação de Buda. 3 eu acho que é pouco. É pouco ainda. Mas assim, uma dica muito importante, principalmente para quem tá começando agora. Paciência de ter começando agora. Sem paciência. Mas assim, para quem tá começando agora, é justamente não se ache menos, nem se ache mais, não se cobre tanto pelas coisas, não tenha pressa. Porque é muito comum a gente se duvida há muito tempo. Eu falo isso porque eu vivo isso durante todas as fases, durante todos os caminhos que eu percorri. E eu continuo vivendo isso no meu dia a dia. Isso que eu ia dizer, e vai continuar. E vai continuar. Todos os dias é um trabalho diferente, né? Todos os dias A diferença é como a gente trabalha a nossa inteligência emocional, como a gente reage a isso, né? Porque isso sempre vai acontecer. É que nem aquela coisa de dizer que eu sou positiva, eu não fico triste, eu tô sempre. Não é assim. Eu vou continuar tendo raiva, eu vou continuar sendo melancólica, mas como eu reajo a isso, como eu saio dessa situação, é que muda, né? Eu acho, assim, que quem percorre a espiritualidade e não tá pirando, tá fazendo errado. Tá certo. Tem alguma coisa errada aí, sabe? Porque mesmo as pessoas mais
mais iluminadas, assim, Uhum. as pessoas mais experientes que eu conheço, elas têm seus altos Só e as mais baixos e elas piradas. dizem isso. E elas dizem isso. Olha, tem vezes que a montanha-russa vai subir. Uhum. E aproveita quando a montanha-russa estiver lá em cima, porque dali a pouco E tem mais uma coisa, ela vai né? descer. Até no E vai nosso. descer E vai gritando. descer gritando, exatamente. Descabelada. Que bonito que é. Toda errada. Cabelada. Não, mas Essa imagem. é que nem nós, né? Que nós produzimos conteúdo, né? Com essa temática de autoconhecimento, de bruxaria, magia. Às vezes a gente, não sei tu, Nath, mas às vezes eu penso assim, quem sou eu na fila do pão para dizer tal coisa? Só que muitas vezes aquela coisa pode ser muito para outra pessoa e assim por diante, Uhum. porque é uma troca, né? E a gente acaba sempre pensando, bah, mas eu não sou nada, né? Nesse universo, nessa vastidão. Mas não é assim. Compartilhar pode ser um gatilho para uma outra pessoa aí buscar alguma coisa, assim. Eu já recebi feedbacks lindos de, Uhum. assim, eu li uma carta, tirei uma carta para pessoa num Bah. final de ano, ainda quando eu nem tinha o perfil aqui do Coisas Cósmicas, foi no meu perfil pessoal, e a pessoa depois me escreveu uma coisa linda, dizendo que aquela leitura daquela uma carta para ela tinha feito ela, tinha virado uma chave Olha na aí. vida dela, assim, sabe? Então, assim, ter paciência. E não se ache Eu menos. acho que, exatamente, não se ache menos, não se ache mais. Tá todo mundo tentando o caminho do meio, às vezes caindo um pouquinho, e às vezes indo um pouquinho pro lado do abismo, às vezes indo um pouquinho pro lado do coiote, mas tá todo mundo tentando o caminho do meio, assim. Então, É, qualquer um que. Tá todo mundo começando, a verdade é essa. é verdade. Mesmo bruxão mais experiente que você encontrar, meu querido, pode ter certeza que ele também está começando. As pessoas com 30 anos de magia estão começando ainda. Então, Principalmente nesse assim, momento, tá né? todo mundo começando. Nesses tempos Tá todo sombrios mundo aí. começando. Sim, sim, a gente está vivendo uma revolução. Inclusive, eu acho que a gente podia fazer uma live. Por mim, todas. Acho que a gente já está quase uma A hora minha lua em aqui. Eu quero pegar o gêmeos. tempo. Tô me segurando aqui para não te Porque, cortar. porque da outra vez a gente não conseguiu A gente salvar tá essa em gravação. 52 minutos, então eu acho que Então é vamos, isso, vamos né? fazendo os encerramentos, sim. É Bom, isso é aí. isso, né? A roda do ano, resumidamente, é isso. A gente pode aproveitar ela de várias formas, seguindo o sistema, seguindo nossas adaptações, mas sempre tendo em mente, né? Trabalhar com a verdade, com a intenção e com conhecimento. Ah, e responsabilidade também. Não vão me colocar fogo no Responsabilidade. apartamento aí, no caldeirão improvisado, Não, por por favor. favor, gente, tá? E respeito por si mesmo e pelos outros, tá? Pensem que esse caminho, ele é para você, tá? É para você se conhecer, se harmonizar e trazer algo novo para tua vida. Não é para ficar mexendo com a vida do coleguinha. Isso Deixa o aí. coleguinha para lá. E Foca em não ti. vai invocar coisa que tu não conhece, não sabe, depois mandar embora. É sempre bom Porque eu não vou te avisar. ajudar. Não tem receita aqui de banimento. Eu não vou te ajudar. Eu não trago receita pro meu canal. Então tá Só de pão. bom, gratidão. Gratiduz. Gratiluz, Obrigada por todo mundo namastê, aí que gratistê, entrou, que saiu, que assistiu. quem vai E assistir. vamos pensar numa próxima live, então. Temas mais obscuros, talvez? Eu acho, hein, que essa transição planetária. Acho que sim, hein? ETs. ETs. Quem quiser que a gente fale de ET, diz Não é aí, comenta. conspiração. Não, não é conspiração. Deixa comentário e a gente fala sobre ETs. A Então gente tá. chama o B, porque eu Vê. chamo o B também para falar de ET. Boa. Muito bom. É isso aí, então. Então, Obrigada, Nath. Vamos obrigada, fazer amor. o print. Uhum.
Porque da outra vez a gente não achou um print decente, então. Sim, sim. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo. Beijo. Lembrem de assistir a parte 1. Mas não faz diferença a ordem. Mas é isso aí. Não, Tchau. mas... Tchau. Beijão.